E aí, pessoal, começando mais um podcast, edição 40 desse nosso novo formato aqui. Nessa edição 40, eu trouxe uma pessoa que vai me ajudar no que me traumatizou no começo da carreira. Eu estava falando para ele em off aqui. No começo da minha carreira médica, assim, de estudante, né? Estudante de medicina, eu tinha uma dificuldade muito grande em fisiologia. Eu assumo que eu tive essa dificuldade muito grande. Quem me conhece, assim, quem foi meu colega de turma. E hoje eu tenho a oportunidade de estar trazendo para vocês aqui, claro, eu também vou aprender muito aqui, mas para vocês um mestrado, eu falo assim, né? Um graduado em educação física, depois mestrado em fisiologia e depois doutorado em fisiologia. O cara é uma enciclopédia de fisiologia e eu apresento para vocês aqui o Dr. Welton Godinho. O prazer é meu estar aqui, doutor Adriano. Eu agradeço muito o convite, fiquei muito feliz quando recebi o convite e estamos aqui para ajudar. A fisiologia realmente é uma das disciplinas mais complexas, você tem que ter uma visão global de um evento e saber detalhes daquele evento. Então a gente está aí para ajudar, qualquer coisa. Não, é legal. Eu queria que o senhor começasse contando aí de um pouco quem é o doutor, como é que conheceu, como é que começou, e aí depois a gente vai desenrolando aqui, porque eu quero saber muito, né? Talvez tem coisa que até hoje eu não sei ou não entendo e que hoje a gente vai desvendar isso aí. Certo. Meu nome é Welton Godinho. Esse meu sobrenome, inclusive, ele não é tão comercial. Quando eu era só personal trainer, né? Ele parece muito com Gordinho. Gordinho. Então, na minha época de personal, eu usava o meu nome e o meu segundo nome, que era o Welton Daniel. Mas vou retroceder um pouco a história. Eu fui estudante inicialmente de biologia, ciências biológicas, e conheci a musculação porque alguns colegas praticavam academia. Isso por volta de 1998, não façam cálculos, viu, pessoal? Isso por volta de 1998, me apaixonei pela musculação e, tenho que fazer a graduação em Educação Física. Já estava no 6º semestre de Ciências Biológicas, fiz outra vez o vestibular, nas 2 vezes eu estava na Universidade Estadual do Ceará, e passei para a Educação Física e logo no meu 1º e 3º semestre eu conheci a fisiologia humana, que faz parte das bases, e a fisiologia do exercício, que é mais específica para quem trabalha com a área que o profissional de Educação Física, o fisioterapeuta trabalham, e inclusive o nutricionista também. Me apaixonei por essa disciplina, mas após a minha graduação, eu fiz uma especialização em Fisiologia e Biomecânica do Movimento e entrei no mercado de trabalho. Trabalhei em várias academias, nas maiores academias da época na cidade. Trabalhei embarcado na Petrobras, fui offshore, né? A gente trabalhava em plataformas. Eu trabalhei na Petrobras offshore também, vamos ver que época, né? Mais ou menos. Eu trabalhei na plataforma de Curimã, em Paracuru. Foi um período de grande aprendizado. Eu, inclusive, consegui entrar após um profissional embarcar. Ele teve uma fobia de estar naquele ambiente confinado e teve que desembarcar. Não aguentava ficar ali. A Petrobras teve que mobilizar fora da sua rota, né, um helicóptero para tirá-lo de lá. E só aí, na época, né, nos valores da época, era R$3.000 esse transporte. Mas é um tiro no escuro, né? Você só vai saber se tem essa fobia quando embarca pela primeira vez. E comecei a ter essa experiência. Foi bem gratificante. Eu passava 7 dias embarcado e 7 dias em terra. Eu trabalhei na maior plataforma da Petrobras, só que o detalhe dela era terrestre. A nossa plataforma é no meio do Mato Grosso, numa área totalmente inóspita. A gente estava a 70 quilômetros da civilização, mas era muito parecido com uma plataforma alto mar, porque a gente não tinha nem internet nessa época. Nem internet. Já existia internet em 2013, 14, eu acho. Já existia internet, como tem hoje, mas a gente não tinha acesso, porque não tinha sinal. Não tinha sinal de celular. Eu passava 7
e passava 15 fora. A gente rodava entre 3 médicos, então eu passava 7 embarcado e 15 fora. Você fala, mas é diferente do mar. É muito parecido no sentido isolamento, né? Você não tem o balançar do mar, óbvio, mas a gente, por exemplo, tinha uma mata lá perto. O senhor está falando de Petrobras, veio um monte de lembranças. E tinha perigo de onças, né? De animais, assim, e a gente não podia sair de perto. A gente tinha que ficar realmente isolado e nenhuma tentativa de chegar à civilização. Você falou de balançado, aí eu me lembrei de uma situação em que a gente recebia os navios da Marinha, que eles recebiam comida e levavam comida para a plataforma. Eles atracavam lá para entregar. E faziam uma fiscalização, porque é a Marinha que fiscalizava essas plataformas em alto mar da Petrobras. Aí teve um dia que o comandante esqueceu de retirar a corda que estava prendendo o navio à plataforma. Aí quando ele foi sair, a corda fez a tensão, né? Desenvolveu a tensão, deformou mecanicamente um pouco da perna da plataforma, rompeu, né? Por causa da força, e deu uma leve balançada na plataforma. Isso eram 3 horas da manhã, o alarme soou. Todo mundo teve que colocar os coletes e ir pro heliporto, né? E a gente via pessoas que tinham décadas de embarque chorando, nervoso, porque a gente ficava a quase 100 metros de altura do mar. E bate o desespero, né, nas pessoas. Aí tinha esse balançado. Não seria uma queda legal, né? Lá de cima. Não. Mas aí depois dessa experiência, porque é uma baita experiência. Eu também tive uma experiência assim, fiquei 1 ano, baita experiência. Depois dessa experiência, decidiu ficar só em terra firme. A gente começou a trabalhar no SESI, no sistema Senai, né? E um belo momento eu resolvi pôr em prática algumas coisas que eu acreditava que já devia ter experimentado àquela altura da minha vida, né? Eu treinava desde a década de 90 e resolvi competir. Então fui competidor de fisiculturismo durante muitos anos. Cara. Fui. E inclusive eu fui um dos primeiros Men's Physiques aqui do Ceará. Fui um dos primeiros Men's Physiques. Competi, ganhei alguns títulos. Na minha última preparação, eu tive uma história que eu acredito que encaixe no que a gente está conversando, e eu trago essa história depois, que foi algumas desregulações de eixos fisiológicos que a gente entendia empiricamente na época, mas eu fui entender melhor depois. E após essa experiência no fisiculturismo, eu pensei, olha, eu vou realizar outro sonho, né? Eu tinha realizado esse sonho de competir, vou realizar outro sonho, que é fazer o meu mestrado e o meu doutorado. E o fisiculturismo, de certa forma, por causa da disciplina, do compromisso, do planejamento, me ajudou muito nisso. Então eu me organizei para fazer o mestrado, não estava fazendo aquela sequência típica, né? O aluno sai da graduação, já conhece os professores, aí ele emenda com o doutorado, já está naquele ritmo de estar estudando. Eu não estava, a fisiologia é muito dinâmica, você passa 1 ano sem estudar, muita coisa se atualiza, então eu tive que estudar os livros base do programa várias vezes e parava durante o estudo várias vezes para entender o que era aquele conceito que o livro trazia como se fosse algo básico, né? Então, não, o que é isso aqui? Deixa eu pesquisar primeiro o que é isso aqui para entender o que é que o texto está trazendo. E também entrei em contato com alguns colegas. Esse mestrado é na UES, onde eu era formado, e eu sabia que alguns professores meus hoje faziam parte do programa. Então eu entrei em contato com eles, e quem ia ser minha futura orientadora me deu uma sugestão, né? Não, Elton, talvez como seu currículo acadêmico, ele tem pouquíssima coisa depois da graduação, que é comum, né? Claro, né? Você saiu 0. Eu tinha um Lattes, mas ele era um Lattes careca. Tinha uma folha diferente de hoje, né? Eu tenho quase 20 páginas de currículo Lattes hoje. Mas na época não tinha nada, aí ela sugeriu, não, faça o concurso para a UES que conta.
Aí foi quando começou a minha história como professor universitário, que eu não estava pensando, meu objetivo era mestrado e doutorado. Eu fiz o concurso para ter pontos nesse mestrado, que não geraram pontos, detalhe, mas eu fiz esse concurso e me apaixonei pela docência e entrei no mestrado. Entrei no mestrado, a gente, por causa do corpo e da profissão, ser profissional de educação física e forte, você é bem estereotipado, então você era costumeiramente subestimado, você é subestimado, né? O pessoal acha que você não sabe, que você não vai manejar direito os instrumentos, mas tanto eu fui o primeiro da seleção de mestrado, fui um dos melhores alunos do programa também, isso quase que me admitiu imediatamente no doutorado. Passei em 2 doutorados quando tentei a seleção, passei em biotecnologia e fisiologia, e minha orientadora da época, ela sugeriu que eu ficasse na fisiologia porque era onde minha linha de pesquisa estava sendo desenvolvida. E a gente foi publicando, continuamos nisso aí, começamos a palestrar, oferecer cursos também na área, principalmente treinamento, fisiologia e biomecânica. Eu tinha perspectivas até de estar em eventos, já estava começando a sair do estado, em estar em eventos como o Arnold Conference, só que teve a pandemia, era o período que eu estava concluindo meu doutorado também, o que tem várias histórias, cada uma dessas etapas da vida, como você sabe, né, a gente tem muitas histórias para contar. Aí eu tive que priorizar esse momento para conseguir desenvolver as minhas pesquisas enquanto estava ocorrendo isso no mundo, né, e com as restrições de movimentação aqui também. E a gente desenvolveu a pesquisa, conseguiu terminar o doutorado. Ano passado eu tive também na chapa que concorreu à gestão do Conselho de Educação Física. Hoje eu sou conselheiro de Educação Física e presidente da comissão da Câmara, né? Atualizar aqui o nome, Câmara de Saúde. Como é isso? Me explica aí. Dentro do CREF, do Conselho de Educação Física, a gente tem algumas câmaras específicas, porque como a educação física engloba várias coisas, engloba uma área escolar, uma área fitness, uma área de saúde, né, que é a ideia de que o profissional de educação física pode estar na saúde básica, na saúde primária, secundária, em postos, auxiliando na saúde da população. Aí o Conselho cria câmaras para tratar especificamente desses pontos. Aí hoje... Bem específico mesmo. É bem específico. Aí hoje a Câmara é Câmara de Saúde e Fitness. Aí eu estou como presidente dessa Câmara hoje. Legal, cara. Massa. Deixa eu ver aqui. É um cara tudo completo, né? A gente tem que conduzir. Eu estava falando da fisiologia porque para mim é uma coisa que eu acho que é importante. Falei sobre esse interesse de saber que não era só para educação física, né? A gente conversou uma parte aqui em off para eu entender mais ou menos como é que funcionava, porque faz todo sentido, inclusive, né? O senhor já falou sobre alguma coisa, já deu a deixa de que a gente vai falar aqui sobre a utilização de medicamentos que mexem com a fisiologia do ser humano, que eu acho super interessante. E por isso que eu falei que eu tinha interesse de estudar um pouco mais a fisiologia, porque me traumatizou no começo, porque eu falei, cara, eu não vou ser médico, porque eu tenho que aprender isso aqui que eu não estou conseguindo aprender, eu não consegui aprender fisiologia, e eu sabia que dependia disso, dependia de eu aprender fisiologia, e hoje eu acho que é mais do que obrigatório que a gente saiba e se atualize a tempo, assim, cronologicamente a gente tem que estar acompanhando essas atualizações, porque os estudos também não vão parar, e hoje em dia a gente também entende que alguns estudos eram muito específicos de algumas populações ou de algumas características que pode ser que não sejam as nossas. Então, por isso que eu acho que a gente tem que investir nos estudos da população brasileira, com as características do Brasil, para que a gente consiga ter estudos, não vou dizer que deem resultados, que todos dão resultados, mas que convença mais a população de que isso aqui é real, isso aqui é nosso, foi feito aqui no Brasil. Então, por isso que eu acho que a gente tem que fomentar mais os estudos, e a fisiologia, para mim, é uma das mais importantes. Perfeito,
Perfeito, doutor. A fisiologia, ela é um ramo bem amplo, ela envolve a fisiologia celular, aí a gente tem que detalhar aspectos moleculares, bioquímicos. Uma coisa é entender que, pegando o exemplo do hormônio, né? O hormônio faz o efeito X. Mas por que ele faz esse efeito? Ele tem que ter um receptor naquela célula. A partir daquela interação, eu tenho uma reação X, que pode ser molecular, pode estar junto ao gene, ou pode estar no citossol da célula. Essa reação X traz que efeito sistêmico? Aí a gente tem a fisiologia dos sistemas também. Ela é bem complexa, é necessário uma imaginação espacial muito boa. É por isso que a internet, com seus prós e contras, ela tem isso de muito positivo, que é você conseguir visualizar algumas coisas que o pessoal dedica um tempo, né, a produzir. Fica mais fácil, fica mais didático de você aprender. Ainda mais não é a nossa geração, né, mas na geração de hoje, por exemplo, que eles se dispersam muito rápido. Você tem que ter algo atrativo para que você tenha essa imaginação espacial. E a fisiologia, ela não foi um calo só seu, né? Ela é um calo de muita gente. Acho que até hoje na faculdade, pegando a UES como exemplo, ela é a disciplina que tem o gargalo maior, onde se acumula mais gente. Imagino, pô. Porque assim, ó, o senhor está falando exatamente isso aí, já me veio as lembranças dos livros de fisiologia. Porque eles tinham pouquíssimas imagens. Você imagina? Quando eu me formei, a gente não tinha o Google. Vou pesquisar ali como é. Eu me formei de livros, eu lia livros. E aí tinham poucas imagens. E era a dificuldade de conseguir imaginar a nível celular, a nível de acontecimento daquilo que o professor explicava tão bem. Nossa professora, ela do Guyton, né, do livro. Excelente livro, de fisiologia cardíaca, principalmente. Exato. Eu posso falar isso aqui porque tem muitos anos. O apelido dela era Lili Guyton, professora Lili Guyton. Ela dizia, olha, igual não sei o que da página tal. Você podia abrir a página e estava lá a informação. Mas tinha pouca imagem, eu não conseguia imaginar. Hoje a internet realmente, eu acho que com a inteligência artificial, acho que hoje você consegue levar mais esse atrativo para a focalização dos alunos. Acho que hoje é mais fácil, nesse sentido, Sim. a gente conseguir imaginar o acontecimento fisiológico. Mas mesmo assim é uma matéria que sempre vai ser complexa, né? Não é todo mundo que vai estar muito bom na fisiologia, mas eu acho necessário. Achei até interessante, doutor, que você falou das pesquisas, do fomento às pesquisas. Realmente o fomento poderia ser melhor, mas a gente tem duas questões que meio que afastam a população desse entendimento mais técnico, né? A primeira é o academicismo, que o cara que está na faculdade, ele fala muito para os seus pares. É um mundo praticamente isolado. Bolha. Uma bolha, não era para ser. Embora qualquer pessoa possa participar de aulas, possa assistir, a divulgação é tão interna. Eu digo qualquer pessoa, eu estou trazendo o âmbito das faculdades públicas, né? Porque é aberto. Você, se quiser, tiver curiosidade de ver alguma coisa, se você não se inscrever, não vai ser certificado, mas você pode assistir. Mas é um linguajar, às vezes inacessível, é algo muito específico, então a pessoa fica boiando no que é que está sendo discutido ali, em qual a aplicabilidade daquilo. E os estudos também, eles retratam a realidade daquela amostra que foi pesquisada. Então, uma questão polêmica, por exemplo, né, os anabolizantes fazem mal. A gente não consegue concluir isso por estudos. Primeiro porque é antiético fazer o estudo que realmente poderia demonstrar a causalidade do esteroide num evento X ou Y como ataque cardíaco. Segundo porque se eu demonstro isso numa população pequena, às vezes aquela população é submetida a tantos fatores que eu não posso culpar o esteroide daquilo, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que tem como consequências também algum tipo de desarranjo no sistema cardiovascular. E acaba que eu não consigo ser taxativo sobre isso. E
esse acesso facilitado, que eu disse os benefícios, ele acaba trazendo algumas questões também, porque você acha a literatura que fale sobre qualquer coisa. Eu vou achar dizendo que faz bem, posso achar dizendo que faz mal, porque vai ter estudos dizendo as duas coisas. Aí vai da minha conveniência, no que eu já acredito anteriormente, aceitar mais um lado ou mais o outro. E vai muito, já falando da questão do hormônio, do uso do hormônio, de ser acompanhado ou não. Eu acho que usar remédios, independente de qual que seja, existe riscos. Sim. Fisiologicamente dizendo, qualquer medicamento pode alterar algo no seu corpo e trazer riscos para a sua vida. Então, é meio que chover no molhado a gente falar, olha, usar anabolizante tem riscos. Claro que tem, como qualquer outro remédio. É que hoje em dia é mais midiático eu falar algo que alguém está usando, que trouxe um problema. Então é bem legal ouvir, né, de um doutor, e principalmente doutor em fisiologia, explicando um viés que pode ser talvez alterado à conveniência de quem está falando, né? Então é importante a gente dizer sobre isso, porque é uma realidade que às vezes as pessoas, por não terem acesso, falam, não, mas o meu médico falou isso, e aí fica uma verdade, principalmente quando ela é repetida várias vezes. Mas falando da fisiologia propriamente dito, muitas vezes eu falo, não, mas fisiologicamente isso aqui não pode, fisiologicamente falando. Talvez não seria nem a minha autoridade poder falar fisiologicamente, mas quando você entende a fisiologia, e como o doutor já falou, qualquer um tem acesso a ir lá e assistir, se você entender a fisiologia, você pode dizer que fisiologicamente isso aqui não acontece. Que acontece ou não acontece, né? A gente vê mecanismos e diz, olha, a pessoa teve esse evento X. Essa substância causa enrijecimento das artérias, por exemplo, né? Eu posso correlacionar esse evento à substância. A causalidade é que é mais complicado. É aquele linguajar acadêmico que eu disse que afasta, né? Isso é estatística. Mas tem muita essa discussão. Eu estava falando que a internet ela tem um lado bom, mas também tem um lado obscuro. Antigamente, não sei, você começou a frequentar academias em que época, mais ou menos? De musculação. Vixe, eu não posso falar isso, não. 93, 94. Pronto. Era um mundo obscuro do old school, né? Eu tô falando porque eu era adolescente, 15 anos, e você via que as pessoas você ia no banheiro fazer suas necessidades, e você via os caras com seringa na mão, assim, você falou, gente, que é isso aqui, que é isso? Era um mundo assim, eles compartilhavam seringa, né? O cara, ele puxava todo o conteúdo, não estou dizendo que isso não acontece hoje, porque acontece, tá, gente? Infelizmente ainda tem uma pequena parcela que vive nesse mundo antigo, acha que é mais brutal, um resultado melhor se você fizer igual antigamente se fazia. Os caras puxam todo o conteúdo numa seringa e cada um aplicava 1 ml. E era um grupo assim, e compartilhavam outras coisas, né? Imagina uma mesma agulha para todo mundo. O filo da própria agulha já se perde, e aí o último sofria, porque a agulhada ia doer muito mais. Mas então eu vivia a musculação não para se apaixonar, que de verdade nunca foi assim. Mas eu frequentei academias e eu via esses cenários, mas hoje em dia está mais público, né? Você fala que está usando uma medicação, eu acho que a gente se amadureceu a ideia de que você pode usar uma medicação. Antigamente era underground mesmo, era o uso de medicamentos, o uso de medicamentos veterinários, que hoje em dia ainda existe o uso de medicamentos veterinários, mas naquela época era uma coisa muito proibida, era adultos, né? Eu, adolescente, só quem tinha barba podia fazer uso daquele. Eu perguntei porque eu vivi próximo, né, a esse período, mas eu pesquisei também sobre o período anterior. Eu tenho um livro, né, que é sobre a história da musculação e fisiculturismo no estado do Ceará. Tá no Instagram esse livro? Tem na... É fácil de achar. Se você colocar no Google o Elton Godinho autografia, ou esse título que eu coloquei, né, o Elton Godinho, a história da musculação e fisiculturismo no estado do Ceará. Vamos ver se a Elis consegue colocar na tela pra gente ver, cara. Tá certo. Vamos divulgar esse livro. Aliás, eu não falei, desculpa. Gente, se quiser, a rede social dele tá aqui, ó.
Coloca aqui, ó, tá vendo na tela? Você entra lá, conhece o Instagram, conhece o trabalho do doutor e a Elis vai procurar ali o livro para a gente divulgar isso, é super importante. Aí eu vi como o pensamento é interessante, doutor. Agora a gente traz um bocado de lembranças, né? Essa discussão, pronto, a história da musculação e fisiculturismo no estado do Ceará, o recanto, né? A história contada entre eles, dos protagonistas. Cara, que legal. Tá no Amazon? Ele ficou uma época no Amazon, mas os direitos eram da autografia. Eu coloquei o boneco na minha rede social para quem quiser pegar também. Porque a ideia nunca foi monetizar com o livro. Eu estou devendo a segunda edição. Ele acaba mais ou menos na década de 80. E eu prometi, para o Páscoa principalmente, né, o dono do Clube Pódio, que ia lançar a segunda edição de 80 até os anos 2000, porque a partir desse período de 80 é muita história. Mas o livro... O Páscoa é uma enciclopédia. Sim, sim. Ele, inclusive, quero até deixar meus agradecimentos aqui a ele. Eu sempre falo, ele me forneceu boa parte do material, imagens que compõem o livro. E o meu olhar de pesquisador fez com que eu visse que algumas questões que o pessoal discute muito hoje na musculação, como quantas repetições eu faço, quantas variações de exercícios eu faço, tudo isso teve um desenvolvimento gradativo. Imagine um cenário onde as pessoas têm uma barra já montada, um banco, alguns halteres já montados também, sem poder variar o peso, e treinava o corpo todo com isso. É por isso que os primeiros fisiculturistas treinavam por cerca de 3 horas, eles não parcelavam seus treinos. E aí tinha aquelas latas de cimento. A maromba. Propriamente dita, é a maromba propriamente dita. E funcionava. Funcionava. E num período onde o uso de hormônios ele não era tão disseminado, né? Era uma conversa até bem restrita. A gente sabia, né, que tinha esses usuários, a gente olhava na academia, mas pouca gente se aventurava. Eu vi também uma mudança no perfil do fisiculturista. Ele era muito associado às camadas mais populares. Mais ele era desfavorecidas. Isso, a classe de renda mais baixa. E gradativamente ele começou a ser mais associado ao pessoal de poder aquisitivo melhor, né? A gente vai ver alguns fisiculturistas hoje, eles têm um investimento muito grande antes que aquilo possa ser remunerado. Então, aquele cara de uma classe mais alta, ele tem benefícios, né? Tem melhores estruturas para treinar, pode contratar médicos para acompanhar, pode ter nutricionistas e comprar suplementação também. Mas o perfil era totalmente oposto no começo, né? Era aquele cara que tinha aquele emprego mais básico, que não queria vencer em alguma coisa na vida, né? O cara pode ter um carrão, mas o meu corpo é bem maior do que o dele. E um preconceito muito grande da sociedade também. Até hoje tem até uma discussão se fisiculturismo é esporte ou não. Uma discussão totalmente infrutífera, algo que tem federação, tem premiação, tem um treinamento físico todo para se chegar naquele resultado. Por que não seria, né, um esporte? E tinha preconceito muito grande. Na década de 50, por exemplo, a musculação era considerada a causadora do coração grande. Então ela era desaconselhada de antemão por vários profissionais. Tem um filme do Joe Weider, né, que é o pai do fisiculturismo nos Estados Unidos, foi quem popularizou mesmo o fisiculturismo nos Estados Unidos, e mostra, né, ele indo se consultar e o médico dizendo, não faça isso não. Na minha época mesmo, você pegava no halteres, o pessoal mais velho dizia assim, olha, cuidado, você não vai crescer mais não, viu? Isso exatamente, começou a falar desse tema, eu já ia falar. Fisiologicamente, adolescentes podem fazer musculação? Devem? Crianças podem, adolescentes devem. A questão é só preservar as epífises distais, a parte esponjosa do osso em desenvolvimento. No período que você está crescendo,
as epífises são esponjosas, então certos movimentos são desaconselhados. Mas eu ainda me questiono se um agachamento pesado, que seria um dos exercícios desaconselhados, ele agudamente ele não causaria isso, né? Teria que ser durante um período de muito tempo, com a sobrecarga muito grande. Então, ainda me questiono nisso, mas por questão de segurança, priorizar movimentos de tensão, de tensão, isso, de puxar. E quando for um movimento de compressão, onde eu tenho que sustentar o peso, eu evitar que esse peso esteja apoiado comprimindo realmente minhas vértebras, fêmur, comprimindo essas estruturas, evitar que exista essa compressão. Mas é legal saber isso porque tem muita orientação dos profissionais de saúde antigos e que perpetuam, exatamente porque falam, não, mas o meu médico, eu lembro que o meu médico me dizia, tem muita criação hoje em dia que fala, não, eu lembro que o meu médico dizia que criança, que adolescente não pode ir para musculação, senão ele não vai crescer mais. E ela passa isso para o filho passa aí essa orientação para outra geração. E aí tem muita gente que se priva, talvez, de colocar o menino no esporte, onde eu acho que é uma das salvações da humanidade, você colocar um jovem para se dedicar ao esporte, se dedicar aos conhecimentos, para ele não se dedicar a outras coisas. Então, às vezes se priva do esporte por esse conhecimento, não vou falar nem ignorância, por esse conhecimento anterior, de que adolescentes não podiam fazer musculação. Talvez o único problema de uma criança ou adolescente fazer musculação é porque é repetitivo, você tem que ficar fazendo aquele exercício durante um certo período de tempo, e para uma criança, principalmente, ela gosta de vários estímulos. A criança tem que ser mais lúdico, né? A criança tem que ser mais na brincadeira. E aí o adolescente vai pegando disciplina e vai entrando na cadência. Eu acho que é mais ou menos por aí. Isso, para adolescente, perfeito. E a rede social estimula muito isso hoje, né? Eles têm coisa que não acontecia na minha época de escola, né? A gente vê eles com ídolos da musculação, eles conhecem os fisiculturistas mais famosos. Então, mudou um pouco. É porque a internet te dá acesso, te aproxima a ponto de você até achar que você é amigo do ídolo, né? Porque você sabe o que ele toma de café da manhã, você sabe o que ele gosta de fazer, você sabe o cachorro que ele tem, muitas vezes você sabe o carro que o seu ídolo tem. Isso te aproxima muito daquela pessoa que você idolatra ou que você admira, né? A ponto de você realmente se considerar amigo dele. E tá tudo bem isso, né? A internet te aproxima nesse ponto. O que eu não acho que a internet pode atrapalhar também, e talvez fisiologicamente, é uma pessoa iniciante querer fazer algo que uma pessoa expert ou uma pessoa a nível avançado faz. E aí eu acho que a fisiologia não ia ser favorecida nesse sentido, porque queima etapas. Sim. Inclusive falando do fisiculturismo. Não sei se existe, e o doutor que pode me corrigir, exercícios específicos que só o nível avançado possa fazer, e que se alguém principiante fizer, seria prejudicado. Talvez não seria desenvolvido ou não teria o resultado que o avançado tem, mas me corrige. O principiante ele pode fazer os mesmos exercícios, mas não vai ter os mesmos resultados. Ele pode fazer os mesmos exercícios. Tem uma grande discussão sobre isso, né? O processo de aprendizado motor, ele, em todas as modalidades esportivas, no futebol mesmo, né? A gente tem que partir de algo mais simples para algo mais complexo. Na musculação, alguns profissionais entendem que eu posso dar um repertório motor melhor se eu já começar com alguns exercícios. Eu vou pegar um exemplo bem básico aqui, o supino. Eu começo fazendo supino já na barra, eu faço nas máquinas. É melhor aprender o movimento primeiro, ter alguns benefícios, uma adaptação estrutural e de força, né? Antes de passar para aquele movimento livre, ou eu já começo fazendo aquele movimento livre. Então, essa é uma discussão muito grande, né? Mas se a gente pegar como parâmetro as outras modalidades e o desenvolvimento motor como um todo, a gente veria que para cada faixa etária a gente imagina que existem movimentos mais básicos que a pessoa possa fazer até estar fazendo alguns movimentos mais específicos. Eu vejo, por exemplo, saindo um pouco do fisiculturismo,
Mas a tendência de vários esportes, como o futebol, por exemplo, é ter dentro das academias dos clubes cada vez menos máquinas como Sim. tal. Mais pesos livres, mais cabos, mais livre os movimentos. E uns exercícios bem estranhos, né? Para quem olha assim. Não é nem malabarismo, é porque eu sei que existe aquelas vertentes, é exatamente isso. Aí aquela tribo do old school acha que é isso aqui que é o certo. Aí essa tribo aqui acha que as máquinas que agora tem uma ergonomia mais robótica são as certas. A tecnologia vai trazer benefícios. Mas o que eu vejo com os meus próprios olhos, em vários clubes que a gente, quando viaja com o Ceará e a gente presencia, é que nas academias dos clubes, cada vez mais pesos livres, assim, exercícios livres. Por quê, doutor? Pela especificidade do movimento. Quando o cara da academia, ele critica esses movimentos, né? Que negócio estranho, aí sai naquele saúde irônica, né? Que exercício doido é esse? Ele não está entendendo, muitas vezes, o objetivo daquilo. O cara que está na academia tem um objetivo estético, ele quer ficar grande, ele quer melhorar o peitoral dele, quer definir o abdômen, tem um objetivo mais estético. Aquele cara que é atleta de futebol, ele quer algo que beneficie o desempenho dele, evite lesões e que ele está com dificuldade de fazer determinado movimento e facilite aquele movimento, ele atinja a fadiga a mais longo prazo do que ele está atingindo. Então a ideia daqueles exercícios é isso. O modelo que aquele exercício tem que ter, aí é uma discussão enorme, né? Tem uma discussão enorme, mas o que a gente traz dentro dos princípios do treinamento esportivo é que quanto mais específico o movimento, melhor a transferência daquele treino para a realidade, para a parte prática. Então, o que o doutor acha em relação, por exemplo, dentro da própria academia? Quem não é de um clube, que tem uma própria academia, mas quer melhorar o seu desempenho na corrida, vamos supor. Eu vejo muita gente indo para estúdios, saindo das academias como tal, que eu não acho que seria o caminho, eu acho que a academia tinha que se adaptar. Mas as pessoas saem das academias e começam a ir para estúdios específicos para aquela modalidade, vamos dizer. O atleta de futebol, você vai ver ele na academia fazendo alguns exercícios, mas você vai ver ele fazendo algo mais elástico, algo mais explosivo, com caixotes, com pesos de mão, exatamente por isso, pela especificidade. Mas será que as academias não teriam que se adaptar às outras modalidades? Seria interessante elas terem um espaço separado. Esse é um público grande que está crescendo. Inclusive em outros países, né? A gente pegar os Estados Unidos como exemplo, eles teve uma pesquisa a nível escolar do porquê praticar musculação nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Aqui no Brasil, cerca de 90% atribuía ao resultado estético. Nos Estados Unidos é a performance. Lá a gente sabe que tem bolsas que são atreladas, né, à prática de alguma modalidade específica. Então, o adolescente americano ele está muito preocupado com a performance esportiva dele ser melhor no futebol americano, dele ser melhor no basquete, no beisebol. Então, esse é um segmento que tende a crescer aqui no país também e seria interessante as academias terem esses espaços também. Algumas, inclusive, já têm. A gente percebe que algumas academias estão tendenciando a abrir para outras modalidades, para deixar uma área meio livre ali. Não, aquilo é para training, quem quiser fazer ali um cross-training, quem quiser fazer alguma coisa ali mais específica. Agora, falando exatamente sobre isso, eu queria entender, por exemplo, eu tenho atletas de kitesurf. O kitesurf tem uma postura muito específica, né, de se posicionar, e ele tem alguns movimentos, principalmente os atletas do freestyle, que fazem manobras. Eles têm movimentos em que ele vai fazer mais força com um lado um braço só. Ele vai fazer mais força com a direita para jogar a barra, para ele passar. É muito específico do kite. Bem específico, muito específico do kite. Então, os atletas de kitesurf, fisiologicamente, o treinamento dele tem que ser amparado para isso. Mas a minha pergunta ele teria que fazer musculação unilateral para aprimorar isso? Ou se ele fizer bilateral, vai prejudicar o desempenho dele? Pronto.
Embora seja necessária essa especificidade, a gente tem que entender que a musculação ela pode dar um aporte, né, inicial para a resposta de praticamente todos os movimentos. Não é excluir a musculação, que eu vejo que o pessoal é bem radical. Bem radical. Não, isso aqui não é específico, então eu não vou usar de jeito nenhum. Não é assim. Tanto que eu conheço um atleta bem antigo, o Carlos como é que chamam ele? Ele tem um título... Bebê? Não, ele tem um título militar, é Capitão Carlos. É um atleta de mais de 60 anos e ele é bem forte. De musculação. Né? Musculação. Uhum. Já foi campeão brasileiro de fisiculturismo. Por exemplo, ele troca um garrafão de água bem fácil. Ele nunca fez a especificidade, ele nunca treinou a especificidade do movimento para trocar aquele garrafão de água, mas ele tem todo um suporte muscular que não era específico para aquilo que resolve aquela tarefa. É bom ter a especificidade, mas é bom ter aquela base também. Então, para a maioria dos esportes, eu recomendaria um treinamento convencional também ou associado ou com uma ênfase maior o treinamento específico. O que é um treinamento específico, respondendo especificamente também a pergunta do kitesurf. O treinamento específico é aquele que tem um movimento igual, que solicita as mesmas musculaturas e que tem a mesma bioquímica da modalidade. Que tem o mesmo sistema energético da modalidade. O kite eu classificaria como anaeróbico, aeróbico ou misto. Então, quando eu pensar no exercício, eu tenho que pensar nessas 3 questões. O movimento é específico, são os mesmos músculos que estão sendo ativados, é a mesma bioquímica daquele trabalho que vai ser realizado. Nada é mais específico do que o treinamento, o exercício em si. Nada é mais específico para o kitesurf que o próprio kitesurf. Então, se eu conseguir, num maquinário, algo muito parecido com aquilo, eu posso dosar sobrecargas, eu posso dosar volumes e ter benefícios com aquele treinamento. Ótimo, cara. É muito bom saber disso. Até porque abre a mente, né? Abre a mente de muita gente em relação a não deixar de lado a musculação convencional. Também. A musculação convencional, ela faz. Às vezes a pessoa fala, doutor, mas eu não gosto de musculação. Né? E eu sempre brinco assim, olha, criança pode fazer só o que gosta. A gente, depois de uma certa idade, a gente tem que fazer porque precisa. Né? Até entrando mais na etapa do adulto maior, não só do atleta, mas do adulto maior, a gente vai precisar dessa musculatura lá na frente. E eu tenho uma frase que é: cuide do idoso que você será. Tem que cuidar agora. Então, a tendência nossa é sarcopênia mais para frente. Se eu trabalho agora, não estamos falando de estética, se eu trabalho agora com uma construção muscular, eu vou ter mais autonomia, eu vou ser uma pessoa da terceira idade. Minha mãe não gosta de falar terceira idade não, mas uma pessoa com mais idade, com um músculo que vai me dar essa autonomia de eu mesmo tomo banho, eu mesmo desço a escada, eu mesmo faço os meus afazeres. Ao contrário de que quem fica nesse discurso de que eu não gosto de academia e eu não faço musculação, vai chegar numa adultez pior, né, doutor? Isso. Ainda trazendo o kite como exemplo, né, eu adorei porque é um esporte que eu não conheço tanto, mas a gente vê que a gente pode trazer as máximas, né, do treinamento esportivo para praticamente todas as modalidades. A gente tem que se lembrar, você usou como exemplo o treinamento da parte dinâmica da atividade, né? A parte concêntrica e excêntrica da atividade. A gente tem que se lembrar também do que estabiliza o movimento. Muita gente não treina. A coluna sofre. Tem muita gente que fica com muita dor nas costas, né? Talvez não esteja com o abdômen tão tonificado. A imagem que eu tenho de um cara praticando kitesurf, ele tem que ter uma isometria muito importante. Equilíbrio. Ele fica com a perna levemente flexionada. Levemente flexionada. Sim, 60 graus, mano. Pronto, então tem que trabalhar isso também. Tem que pensar nesse suporte todo também quando pensar no treinamento para esse atleta em específico. E aí, para não entrar muito no tema da modalidade, mas aí tem mais especificidade ainda, porque tem a modalidade em que seu pé está fixo na prancha, com uma botinha. É uma bota que você amarra igual um cadarço.
Tem o outro que você fica com o pé dentro de uma fixação em cima da prancha. E tem o outro que o seu pé está livre em cima da prancha. Então, para não ser tão específico, cada uma das modalidades do kite vai ter as suas características. Então, entendo perfeitamente que o treino é o mais próximo do real, porque o treino é o real, né? Treinar várias vezes esse movimento vai trazer muito mais resultado do que tentar imitá-lo. Mas se a gente consegue uma máquina ou uma situação que assemelha, seria bem de bom agrado. Seria interessante, porque do mesmo jeito que existe o princípio da especificidade dentro do treinamento esportivo, a gente tem o princípio da sobrecarga, o princípio da continuidade. O que é o princípio da sobrecarga? Eu preciso estar adicionando um fator X de diferença para que o meu ganho não se estabilize, para que eu não entre em homeostase. É por isso que existe progressão de carga na musculação, por exemplo. É lógico que carga não é só botar mais peso, né? Uma repetição a mais que eu faço, um movimento mais controlado que eu faço, tudo isso é sobrecarga. Pensar nisso também, que são os outros princípios do treinamento. Sobrecarga, continuidade, interdependência entre o volume de treino e a intensidade. Se eu aumento a intensidade, o volume diminui. Se eu aumento o volume, a intensidade diminui. E eu espero adaptações específicas dessa variação. Então, são vários princípios que têm que ser considerados para a treinabilidade ser maior, para que a pessoa se adapte melhor àquela modalidade. Sem falar que as academias hoje com ar-condicionado, elas são todas muito bem preparadas. E o kite é no sol. É no sol. Ou seja, não pode. Normalmente nem tá nublado. Para estar com muito vento, é no dia de sol quente mesmo. É outro detalhe bem específico da modalidade que tem que ser considerado também. Tem que ser considerado pelo desgaste. A gente analisa, eu às vezes vou nas kite trips como o médico do evento, né? Então tem uma viagem onde a gente vai pelo mar, todo mundo vai pelo mar. Eu passo uma parte na água, uma parte no suporte terrestre. E você vê que um dos grandes desgastes das pessoas, às vezes, não é nem a modalidade em si. Muitas vezes o preparo físico e outras vezes esses detalhes que ele não controla. A temperatura, a hidratação, dependendo da distância, ele vai ficar um pouco desidratado. Então a gente tem que cuidar desses detalhes que o praticante não consegue controlar. Na academia tem o bebedouro ali do lado, tem o ar-condicionado, tem uma série de outros fatores que podem contribuir. O kite é bem específico mesmo. Eu convido o senhor a participar, a conhecer a modalidade. É diferente de tudo, é apaixonante também, como outras, mas é diferente de tudo, porque você vai andar em cima da água, é muito diferente, é muito legal. Para não dizer que minha experiência é zero, uma vez eu tentei subir. Aí aquele drama do iniciante, né? Eu não conseguia nem ficar em pé no kite. Eu acho que toda modalidade a gente tem que aprender, né? Tem que aprender, o kite tem os seus riscos também. Se você não souber ejetar, se não souber se auto-resgatar, tem uma série de coisas que interferem. Voltando na parte da fisiologia, eu vou sair daqui aprendendo, viu, gente? Eu vou sair daqui sabendo tudo de fisiologia. E voltando para a questão da utilização de hormônios. Essa mistureba que hoje existe de várias medicações ao mesmo tempo, isso prejudica mais do que utilizar uma só? Com certeza. O hormônio, ele é uma adaptação, o hormônio sintético, né? São esteroides anabólicos sintéticos. Eu até vi um grande influenciador recentemente dizer que teve uma polêmica sobre ele usar ou não um esteroide. Aí ele disse que esteroide é diferente de hormônio. Não é, né? Esteroide é um tipo de hormônio. Ele usou uma nomenclatura fisiológica para justificar a fala dele, né? Em relação à composição química, porque eu posso ter esteroides que são derivados de aminoácidos, como a adrenalina, eu posso ter esteroides que são sintetizados como se fosse uma proteína, a exemplo da insulina, o GH, e eu posso ter os esteroides derivados do colesterol. Eles são derivados do colesterol, e o sintético, normalmente ele usa ou a testosterona, ou o DHEA, ou a dihidrotestosterona como base para algumas alterações químicas, metilação, acetilação.
Mas por que essa mudança química? Ou para circular mais tempo no sangue, ou para ter uma fixação melhor no receptor, ou para essa fixação maximizar os resultados, para não precisar de uma enzima transportadora. Então tem um motivo para aquilo estar sendo usado. Lembrando que os esteroides foram sintetizados com objetivos clínicos, né? Eles são anti-inflamatórios, eles aumentam o hematócrito, a quantidade de hemácias, eles são cicatrizantes, um hormônio bem popular, como o decanoato de nandrolona, a popular Deca. Deca do Urabolim. Tá até nas músicas, né? A Deca, ela tem um uso clínico para evitar inflamações, para aumentar a mobilidade de uma articulação que está prejudicada. E a combinação, sem sequer estudar a meia-vida do hormônio, associada à quantidade de outras substâncias que as pessoas tomam, estimulantes, diuréticos, é um coquetel bem perigoso. Não à toa, eu vi uma entrevista recente do grande Dorian Yates, 6 vezes Mr. Olímpia. Ele comentou que no circuito profissional, nos últimos anos, morreram 50 pessoas. E eles morrem um dia antes da competição, que é o extremo do extremo, né, com o uso de diuréticos, uso de insulina. Pessoal, a gente não está aqui incentivando a não usar e nem incentivando ao uso, né? A gente não está aqui... Conhecimento é poder, né? Não é para banalizar o tema, acho que é super importante. Ele até citou, porque esse tema agora de usar ou não usar está muito na hype hoje. Você é natural, você é fake, né? O fake nerd. Fake nerd. Mas a intenção aqui não é nem isso, né? Eu acho que o profissional foi infeliz também quando ele quis justificar, porque primeiro ele negou e aí depois alguém falou, cara, era simples, é só você falar, você já tem mais de 40 anos, teoricamente, clinicamente você já estava justificado a falar que você pode fazer uma reposição. Tem outros médicos famosos também que condenam que eles colocam a testosterona bioidêntica, essa expressão de bioidêntica como realmente algo necessário, e que todos os outros que são vendidos em farmácias convencionais seriam os esteroides, né? Às vezes isso causa uma certa confusão, eu acho que você foi muito bem claro nessa explicação para que as pessoas entendam. A DECA, inclusive, ela tem uma nomenclatura que às vezes confunde a pessoa, ela é 19-nortestosterona. Isso. Né? Então ela vem de uma derivação da carbono testosterona. 19, carbono 19, então eu não gosto nem de entrar muito nesse tema, porque o cara... Aí ele começa a falar, não, mas então eu posso misturar da mesma família, aí ele começa a ficar meio louco, não, e as DHTs? Eu gosto muito de trazer uma terminologia mais acessível, exatamente pela dificuldade que eu tive. Se eu estou entrando na fisiologia e eu não estou entendendo nada, eu falo, professor, repete. Ele repete com a mesma terminologia, eu vou continuar confuso. Então eu tento trazer para a internet uma forma mais entendível para as pessoas, mas eu acho muito legal quando eu trago aqui um doutor, por exemplo, que entende, né? Não sou eu que estou falando, é o doutor que está defendendo uma tese que eu concordo plenamente, de explicar o que é cada medicação, e não é para dizer que está errado usar ou que está certo usar. Eu acho que isso é muito individual, desde que você tenha um acompanhamento para minimizar os riscos. Eu acho super interessante. Isso, perfeito, professor. É o doutor. É o hábito, né, de estar falando com outros profissionais. É isso mesmo, não é uma apologia nem uma demonização. O conhecimento facilita a vida das pessoas, evita que elas procurem outras fontes para ter aquela medicação, fontes underground. Isso é um problema de saúde pública hoje no país. Tem laboratórios clandestinos dentro do nosso país, tem laboratórios em outros países que exportam essas substâncias para cá sem nenhum órgão de fiscalização atestar que aquilo faz o que deveria fazer ou que não faz algo que não deveria fazer. E é muito importante essa conscientização de procurar um profissional da área de medicina para aconselhar. Eu tenho um artigo publicado sobre o uso de... Eu tenho 2 artigos publicados sobre o uso de esteroides, né? Um relacionado à autovisão que os atletas têm de si mesmo. Aí, para você ter uma ideia,
doutor Adriano, 69% dos meus entrevistados iam competir. Eu fiz essa pesquisa num backstage, dos caras com um nível de cortisol lá em cima, nervoso, né? E 69% não estava satisfeito com o seu corpo, que provavelmente era o melhor corpo que eles tinham, né? Que era aquele corpo para apresentar no palco. Pré-apresentação mesmo. Não estavam satisfeitos. 80% nunca tinha ido num nutricionista e 100% não tinha ido no médico para conseguir as substâncias, né? Inclusive, só falando, hoje está acontecendo, né? Não sei se o senhor sabe, está acontecendo hoje um evento grande em Fortaleza, que vai ter uma categoria natural de pessoas, vai ter exames de sangue, inclusive, pessoas que não faziam uso, mas mais importante do que isso que o senhor está dizendo, é a gente chegar ao nível de hoje a gente poder falar, olha, tem atletas que competem e que são acompanhados por médico, que não significa que ele pode usar o que ele quer. Perfeito. A partir do momento que ele fala, olha, eu quero ser acompanhado por um médico, tem regras, né? O médico vai estar, porque o médico está assinando. O atleta que começa a procurar o médico, ele tem que entender que o médico ele não vai querer o pior para o atleta, nunca. Ele vai querer o pior. Ele vai assinar documentos relacionados àquela saúde, vai ser responsável por aquela saúde. Então, muitas das vezes o médico fala, não é colocar muito. Eu sempre falo que o menos é mais. Não é para colocar muita medicação, nem misturar essas medicações. Não que não seja bom, mas que não faz necessidade. E aí, para não entrar muito tão profundo na fase dos receptores, se essa medicação não tem os receptores suficientes ali no músculo, ela vai procurar outros receptores. Sim. E aí é onde começa a bagunça, né? Eu tento transmitir isso muito claro para eles, que se você colocar muito, não significa que você vai ter muito resultado no músculo. Você vai ter resultados da quantidade que você colocou, mas muito não vai ser no músculo. Perfeito, é isso mesmo. E como você comentou, doutor Adriano, esse termo, né, essa discussão está em alta. Eu, particularmente, vou dar uma opinião pessoal, né, eu acho isso acho isso prejudicial para o esporte, para a modalidade. Eu sou presidente da comissão técnica da Federação Cearense de Fisiculturismo. E eu vejo o esforço que o esporte fez ao longo dos anos para ser mais reconhecido, para aparecer na mídia, eu acho muito degradativo para a imagem, o pressuposto, a imagem tanto do competidor como da modalidade, o pressuposto de obrigatoriamente aquelas pessoas que estão no palco terem que ter tomado alguma coisa. Porque fica essa ideia, né, na cabeça das pessoas. Se o cara compete, ele toma alguma coisa. Particularmente, agora é uma opinião pessoal minha, eu não concordo muito com o termo fisiculturismo natural. Eu acho que existe fisiculturismo. Aí existem federações que fazem doping, o antidoping, tem federações que não fazem. Mas existe só o fisiculturismo. E eu acho que algumas reclamações que alguns atletas fazem em relação à profissionalização no esporte, em relação a grandes marcas não estarem associadas ao esporte. Mas como assim, Welton? As empresas de suplementação são coisas mais específicas, né? As empresas de suplementação hoje, elas são as maiores patrocinadoras dos eventos de fisiculturismo. Mas você nunca vai ver uma Nike, Sony. Você nunca vai ver essas grandes empresas Samsung associadas ao fisiculturismo. Por quê? Porque ela não quer no seu portfólio de atletas patrocinados pessoas que são vistas pela sociedade, quer queira, quer não, é visto como uma trapaça o uso de... Como doping. Com né? doping. A própria palavra já diz doping. E eu entendo, eu acho até inclusive que essa hype que surgiu agora foi por romper algumas bolhas, né, de que o fisiculturismo tem que estar associado ao anabolismo ou anabolizantes, esteroides anabolizantes, e que tenham que surgir sociedades defensoras do que é o esporte natural. Sim. E aí vão ficar competindo. E aí essa discussão que teve na internet sobre dois profissionais, que inclusive um é nutricionista, o outro é médico, e a discussão de ser ou não ser natural, de defender ou não defender. Eu acho que os dois tinham que se unir para defender o esporte. Sim. Para defender o esporte. E só fazendo uma parte aqui também, esse profissional médico,
eu nunca vi ele fazer apologia ao uso de nada. Isso é importante destacar. Eu vejo ele bem ético nas suas palavras, né? Ele bem comedido em relação, até pela profissão que ele tem, né? Ele é médico, e eu acho que deve ser uma das pessoas mais seguidas, todo mundo sabe, né, de quem a gente está falando, claro. Embora a gente não vá utilizar o nome. Deve ser uma das pessoas mais seguidas no Brasil, nas suas redes sociais. É o médico mais influente, sem dúvida. E ele sabe a responsabilidade que ele tem, né? Se ele fala que usa determinadas coisas, quantos meninos não vão estar querendo copiar aquilo? É que eu acho que foi infeliz a ideia do seguinte: era um quadro humorístico, que é o quadro humorístico do outro profissional, que quis debater a questão dele ter defendido. Mas entrou muito no privado dele, né? No particular da vida porque ele é uma pessoa pública, como outros são pessoas públicas, que tem as suas particularidades, que ele não deve essa satisfação a outras pessoas. Não deve. Mas por ser público, todo mundo entende que fala, não, ele é público, ele tem que me dar satisfação. Como políticos, como atores, como pessoas públicas. Os fãs ou as pessoas se sentem na obrigação de que ele diga exatamente tudo que ele está fazendo. O que ele come. Então, se ele... ele não é vegetariano, então eu não posso ver ele num restaurante comendo, porque hoje em dia todo mundo tem um celular e fotografa. Então, acho que foi uma junção da infelicidade de um profissional usar o seu quadro humorístico para falar de outro profissional que está envolvido com o mundo fitness, mas que tem uma responsabilidade por detrás de não fazer apologia ou de não incentivar as pessoas a fazerem o uso. Apesar de que ele poderia responder de uma forma muito técnica e falar, olha, eu tenho mais de 40 anos e eu, por ser atleta, a parte de ser médico, sou atleta, ele poderia ter respondido de várias formas, mas eu acho que ele não ter aceito muito a brincadeira é que gerou muito mais, porque teve outras pessoas envolvidas nesse mesmo dia, nessa mesma brincadeira, né? Mas então o fato dele ser da saúde mexeu mais pessoas defenderem ele, pessoas que são contra ser natural nessa modalidade, que agrediram o outro de forma verbal também, então ele ficou nessa briga, e por isso que a internet quer isso, a internet quer briga, né? Vem um doutor com um gigantesco conhecimento falar, vai ter menos visualizações do que vir uma menina rebolar e tal. A gente sabe que a internet é muito disso, mas eu continuo defendendo que o conhecimento é que vai... Não é nem o conhecimento, é a verdade, porque eu posso conhecer uma meia-verdade, mas a verdade é que vai nos libertar de verdade. Eu acho que é por aí. Então eu prefiro trazer um profissional que vai falar sério, vai falar de temas que é importante que a gente saiba, do que trazer aqui só polêmica e falar por falar. Eu acho que é bem por aí. Isso, e isso é uma visão responsável, né, de como a internet pode ser utilizada também. A gente estava falando logo no começo da nossa conversa sobre os prós e contras, né? Uma coisa que eu acho bem benéfica da internet é você não ficar preso àquele conteúdo que era exposto na televisão. Então, quem gostava de esporte, eu gostava de musculação, só via futebol na TV, né? O Globo Esporte é um Globo Futebol. Isso eu estou usando esse exemplo, mas qualquer emissora que tinha um nome esporte, pelo menos 90% era a respeito do futebol, que é o esporte mais popular do país. Mas que tem como seu principal patrocínio cerveja. Você vê como é que tem algumas incoerências também. Né? Mas voltando rapidinho só sobre patrocinadores e empresas, quando o doutor mencionou uma empresa externa que exporta para o Brasil, eu acho que é mais bem o Brasil importa, né? Não é nem a empresa que exporta, porque eu acho que ela exporta para o mundo todo, essa indústria, mas o brasileiro é que importa. E a problemática de não ter um controle da Anvisa não é nem por isso, porque tem medicamentos que são vendidos no Brasil por marcas que estão dentro do comércio brasileiro. Mas tem muitas medicações que não estão dentro do comércio brasileiro, que são proibidas no Brasil. Então, você comete erros não só quando traz um produto externo sem essa fiscalização de higiene, de uma série de outros fatores, mas quando você traz também produtos proibidos, né? Então, você está entrando num crime, né? E eu não estou aqui para
para demonizar também quem está fazendo uso de undergrounds, não é isso. É para vocês entenderem, e muitos meus pacientes falam, doutor, mas eu não estou achando esse remédio na farmácia. Você tem uma outra opção mais cara, mas continua sendo seguro. Quando você cai para o underground, aí tem um risco de você estar colocando, de estar comprando uma coisa ilegal, né? E se você for pego isso na rua portando uma droga ilegal, você pode se envolver em problemas. E fora isso, você não tem a certeza de que o que está escrito no rótulo está dentro do produto. E isso você vai colocar dentro do seu corpo. Então é muito importante da gente entender isso. As medicações no Brasil relacionadas a esteroides anabolizantes vão vir em dose única. Eu acho, doutor, que isso é por um óbvio motivo, né? Você faz aquela dose e já descarta. E alguns não descartam, né? Não, doutor, eu não sei se o senhor está me acompanhando no Instagram. Esses dias eu fiz um relato, um desabafo, porque um médico orientou o paciente a tomar uma dose que ele entendia que era fisiológica, porque, né, o doutor pode até aprofundar um pouco mais sobre os ésteres, mas ele calculou que a dose da Deposteron, por exemplo, não sei se era Deposteron ou era Durateston, ela teria uma meia-vida de 15 dias, né? Então ele entendeu que se ele usasse meia dose, ele estaria dentro ou próximo do que seria fisiológico do ser humano, né? O homem adulto 70, quase 100 de testosterona semanal. Então ele falou, se eu tomar meia dose, eu vou estar tomando próximo ao fisiológico, não vai prejudicar tanto o paciente. Na verdade, por conta dos ésteres, o senhor pode explicar, mas ele prejudicou esse paciente. Mas pior, ele pediu para o paciente guardar o restante da meia ampola com um esparadrapo na geladeira. E aí, um médico fazer isso, cara. Então, assim, foi o que eu desabafei, o seguinte, hoje em dia a gente tem acesso a grandes professores, a gente tem acesso a grandes conteúdos, vamos estudar essa técnica, vamos estudar a forma de prescrever, e mesmo que o paciente fale, mas está caro, vamos tentar economizar, não economize em pequenos valores. Essa meia ampola, caso você vá fazer essa dosagem, joga fora, porque é um outro risco à parte. Sem falar no risco de prejudicar, porque você vai inibir o eixo do mesmo jeito, usando meia ampola, você vai inibir o eixo, não vai trazer o resultado, o paciente acha que ele tem 300 de testosterona, minha testosterona está baixa. Vou colocar meia dose, que é 100, e aí eu vou ficar com 400. E não vai. Você vai ficar com 100, você vai desligar os seus 300 e vai ficar com 100. É ou não é, doutor? Perfeito. Um dos colaterais praticamente inevitáveis do uso de hormônio exógeno é a interrupção do eixo hipotalâmico, hipofisitário, gonadal. Porque se eu tenho um sinalizador que inibe o hormônio liberador dos gonadotróficos hipotalâmico e inibe o luteinizante e folículo estimulante hipofisitários, eles não vão produzir. A testosterona sinaliza para desativar esses eixos. Inclusive, é por isso que o hipogonadismo ele pode acontecer mesmo com pessoas com altos níveis de testosterona. Esses hormônios, além de estimularem a testosterona, eles estimulam a oligospermia e a atrofia testicular. Tem gente que acha que, não, o cara é marombeiro, fica com um piu-piu pequeno, né? Ele fica com os testículos pequenos. O piu-piu fica do mesmo tamanho. Aí o cara diz assim, né? Não, mas tudinho, eu vejo ele naquelas tanguinhas, mas meu amigo, um cara com 70 de coxa. É que a proporção, a proporção dá a ideia de que ele está com pênis menor. Isso. Né? Mas é legal entender, não sei se todo mundo entendeu o que o professor falou, mas é que ele vai desligar o eixo. Né? Então o testículo ali não está recebendo nenhuma estimulação. Ele vai atrofiar, ele não está sendo usado, então ele vai atrofiar, vai ficar pequeno. E aí é importante, se o cara quer ter uma vida comum, ele não é um atleta de alto rendimento, ele tem que reativar esse eixo, então aí a importância de ter um acompanhamento de um profissional. Perfeito, doutor. Inclusive, olha como é interessante a fisiologia empírica que os atletas descobrem, né? Talvez com um pouco de estudo de bioquímica ou com tentativa. Eles sabem muito. Eles começam a falar, não, doutor, mas é porque eu tive uma inibição de eixo, e eles entendem. Aí eu tive uma estimulação da glândula mamária por conta da aromatização. Eles conhecem algumas palavras. Tem muitos que conhecem muito. Muitos fisiculturistas, eles são mestres, entre aspas, né? Não tem nenhum título, mas são mestres, muitos deles. Pesquisam muito isso. Pesquisam muito. Olha que interessante. Existe um hormônio placentário que ele é uma glicoproteína.
o HCG. HCG, é a coriônica, né? O hormônio coriônico humano. E ele é formado de duas proteínas, que a gente chama de porção alfa e porção beta. Essa porção alfa ela é comum em quase todas as glicoproteínas. E a porção beta dele é muito similar ao hormônio luteinizante, que é o hormônio que melhora a atrofia testicular. Trofia, né? Vamos deixar... Não atrofia, atrofia, o tônus. O tônus. Do testículo. Aí eles sabem que o cara interrompeu o ciclo, tá com hipogonadismo, ele pega esse hormônio, o HCG, aplica e o testículo volta ao tamanho normal. E aí, inclusive, nós não estamos aqui ensinando ninguém a fazer TPC, tá? Até porque o HCG ele vai atuar sobre o LH, mas a gente precisa de mais coisas. E ele tem outras ações fisiológicas. Tem outras coisas que precisam ser corrigidas. Mas é que a gente tenta... Eu tenho uma... Eu até falei isso outras vezes. Quando eu comecei a falar sobre hormônios, a tratar pacientes relacionados a isso, a maioria dos casos era tratando coisa errada. A galera fazia umas loucuras antigamente e foi diminuindo. Hoje, com acesso à internet, com mais pessoas na internet falando, está acontecendo menos erros por parte de grandes atletas. Eu acho que hoje em dia é muita gente querendo surfar numa onda de que está aumentando o uso, está se popularizando o uso e querer prescrever sem um prévio conhecimento. E aí é onde vem erros de prescrições, vem associações que vão ser desfavoráveis, mulheres usando injetáveis, mulheres tendo problemas sérios de virilização, que às vezes, ou na maioria das vezes, é irreversível. Então, é uma realidade que a gente tem hoje. Muitas vezes não é de pacientes que desconhecem. É de pacientes que desconhecem associados a profissionais que também desconhecem e que estão copiando. Aí eu Ctrl+C, Ctrl+V, aquele atleta usa isso, vou usar também. Perigosíssimo, perigosíssimo. Na minha cabeça, a prescrição era para ser restrita ao médico, e nem todo médico, né? Aquele médico que realmente estuda sobre essa prescrição. Principalmente, eu vi que foi proibido, né, pelo CRM, mas especulando que não tivesse sido, né, a prescrição para fins estéticos por esse médico. Muita gente, ele parte da sua própria experiência pessoal ou de referências anedóticas. O que é isso aí? É aquele caso que eu conheço, não, fulano fez isso, Beltrano fez isso e teve o resultado X. Parte dessa experiência para estar recomendando tipos e dosagens de hormônio. Eu acho isso muito perigoso, Eu acho que essa parte... É ilegal também, né? A pessoa prescrever, fornecer, em alguns casos é crime. Eu acho que não, fora o médico, nenhum outro profissional não é para prescrever. Fora o médico, nenhum outro profissional pode nem prescrever. E eu estou falando prescrever para casos clínicos, né? Do hipogonadismo, por exemplo, o hipodesejo sexual, a pessoa que está com problemas clínicos também, através de anamnese você detecta isso. O CFM ele proibiu para fins estéticos, só que quem usa para fins estéticos nunca vai no médico. A problemática, né, quando o senhor citou saúde pública, a problemática é que isso fomenta a problemática da saúde pública de uso indevido, uso irregular, uso ilegal, contrabando, importações, uso de medicações veterinárias. Por quê? Se eu entendesse que a Anvisa proibiu, então significa que eu vou usar sem ir no médico. Eu não posso ir no médico, o médico está proibido, então eu vou ter que fazer o uso ilegal. É uma discussão muito ampla, sim. Tem muitas vertentes, muitas defesas, né, do hashtag Droga Tô Fora, que foi criado por algumas associações, algumas sociedades médicas, criou-se o hashtag Bomba Tô Fora, entendendo que os esteroides anabolizantes são as bombas que o corpo humano recebe. E se a gente for falar fisiologicamente, tem outras bombas que o corpo recebe, muito praticada hoje, né? E que pode trazer grandes problemas para a saúde das pessoas. Como a gente iniciou aqui, não tenho ideia, imagino que o doutor também não, de demonizar algo, não fazer apologia, mas também ninguém está
demonizando o tema, né? Os esteroides, eles têm sua função, eles salvam vidas, isso é preciso ficar bem claro. A partir de determinada idade, a produção natural, ela cai muito em algumas pessoas. A pessoa tem liberdade para escolher utilizar ou não, estando bem ciente. Eu acho que a liberdade ela é completa quando a pessoa tem ciência dos riscos que ela pode ter ao utilizar aquela substância. E acredito que acompanhada minimize muito esses riscos, minimize muito. Então, é um problema complexo. Naquele exemplo que você trouxe, né, da pessoa pedir de fora, ainda corre o risco, doutor, eu não achei, só achei em tal canto, então vou pegar logo uma quantidade boa, né, tá com um preço bacana. Aí o cara, se for pego com essa quantidade, ainda pode ser preso como traficante. Não, pior, já tô avisando isso aí. Ele não é preso como traficante, ele é preso como crime à saúde pública. Saúde pública. Que é inafiançável. Então você fica guardado lá 12 a 15 anos por portar uma substância que é ilegal, mas que você, na inocência, falou, vou comprar mais quantidade. E aí é onde você se enrola por uma coisa que você pagaria um pouquinho mais por uma farmácia, paga uma consulta do médico que vai te acompanhar. Então eu acho que essa segurança, professor, não tem preço. Pagar para fazer algo seguro ou com menos risco não tem preço. Não tem preço. E agora me veio à lembrança uma história de muito tempo atrás, de um colega que ele estava... Porque o jurídico, ele não tem ideia do que é uma quantidade grande ou de uso pessoal, né? O que seria considerado usuário, usual daquele atleta, ou que não, ele comprou isso aí para vender, certeza, ninguém consome isso tudo dessa substância. E um colega teve um problema uma época, né? Eu fui para a defesa dele, porque ele tinha sido pego com 25 ampolas de uma substância. Aí o advogado disse assim, olha, vocês não vão negar que ele tome, vocês vão reforçar que ele toma, porque ele está sendo acusado de estar portando isso aí para vender. Tá certo. Aí eu expliquei pro juiz, né, que era perfeitamente possível que uma pessoa com o tamanho que ele tinha e pelo tempo que ele utilizava, tá portando aquilo para uso próprio. Ainda tem esse problema, né, da parte jurídica não entender o que é para uso pessoal ou que já seria considerado. E aí, doutor, eu acho, né, e aí isso é pensamento meu, é um pensamento não, na verdade é um desejo e sonho, que nós vamos chegar a um momento em que nós vamos ter que criar, não sei se o nome seria isso, mas fusionar algumas orientações de outras sociedades e criar uma sociedade brasileira de medicina anabólica. Eu sonho com isso porque eu acho que vai ser uma necessidade. Mas a gente precisa separar o anabolismo do diabolismo, que as pessoas juntam. Falou de anabolismo, está falando de coisa errada, está falando daquele cara usando bomba. E o anabolismo é uma realidade da fisiologia. Por isso que eu falei que eu gosto de fisiologia, porque é importante a gente entender que nós precisamos anabolizar. Eu como para anabolizar, eu durmo bem para anabolizar. Então é interessante chegar a um ponto, e eu acredito que isso no futuro vai acontecer, professor, de existir uma medicina focada no anabolismo, que aí seriam os médicos que seriam os responsáveis exatamente de fazer esse controle, de fazer esse bom manejo, essa boa prescrição de medicamentos. Bem interessante a ideia. Eu já tinha escutado essa ideia, mas eu acredito que foi assistindo... Será? Eu acho que foi assistindo. É um sonho meu que existisse. Eu não quero presidir nada, eu não acho que eu seja precursor de nada, mas eu acho que em algum momento a gente vai ter que se dedicar mais à medicina anabólica, porque é uma realidade do ser humano que vai envelhecer. E para eu mantê-lo bem, eu vou ter que anabolizá-lo, né? A gente pode chamar de um nome bonito aí de terapia de reposição, mas o que eu estou fazendo é voltando
ao controle entre anabolismo e catabolismo dele. Isso. Então, é uma realidade nossa. E a gente vai chegar, eu acho que a gente vai chegar nesse momento. Talvez eu não esteja vivo para assistir, mas a história vai contar pra gente que o anabolismo, não é anabolismo venceu, também não é o anabolismo venceu, não é isso. Mas eu acho que a gente vai ter que dedicar um pouco mais a isso. Sim, a partir de certo período da vida, a gente tem um desbalanço, né, entre as reações catabólicas e anabólicas. E para ter qualidade de vida mesmo, é necessário ter um equilíbrio aí entre o que é construído, o que é degenerado, e que fique registrada aí a ideia do Dr. Adriano. Tá vendo? Os créditos merecem, né? Claro, mas eu tenho um respaldo aqui de um doutor em fisiologia, tá? Eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, mas o papo tá muito bom, cara. Que legal ter o senhor aqui, viu? Era uma vontade muito grande minha ter um respaldo da fisiologia, porque, como eu falei, a partir de um trauma, porque foi um trauma no começo da minha carreira, né, no primeiro ano de faculdade, depois se tornou algo que eu queria muito, que era entender a fisiologia. Nunca a fundo, né, para fazer mestrado, doutorado, nunca cheguei a esse nível, mas é uma matéria que sempre me cativou por ter gerado o trauma inicial. Eu tive que estudar dobrado. Eu não passava, eu tinha que estudar dobrado, eu tive que me esforçar muito para entender a fisiologia que hoje eu defendo tanto, tá? Então, pode ser também que no futuro próximo eu entre muito nessa área, por isso que eu perguntei aquilo em off, mas que eu entre nessa área e aprenda um pouco mais sobre fisiologia. Para mim é fundamental. Fundamental para qualquer coisa que a gente for falar. Nós estamos falando aqui muito de anabolizante, pessoal, mas para qualquer coisa, né? A fisiologia não se resume a isso, tá? A gente, pelo amor de Deus, fisiologia é um dos campos mais importantes, inclusive para a educação física, para tudo, para a nutrição, para o corpo humano, não só humano, né? Para a medicina veterinária também, mas para o corpo humano é fundamental que a gente entenda bem de fisiologia. E eu trouxe para vocês aqui um dos mais renomeados. Nós vamos procurar esse livro, viu? Vamos ver se a gente consegue distribuir esse livro para o máximo de pessoas, para mais pessoas conhecerem da história, né? E vamos acelerar esse processo, esse livro 2. Né? Você tem essa dívida agora, em pública, de fazer esse acelere do livro 2. Doutor, obrigado pela presença, viu? Quero que o senhor dê assim, o seu fechamento, que foi brilhante, mas que o senhor fale mais, quero trazer de volta, quero depois outro contato, quero aproximar mais esse contato, para mim foi muito rico. Eu só tenho a agradecer o convite e agora essa participação aqui. Eu acho muito bom estar falando sobre fisiologia. Quando a gente estava discutindo os temas, eu disse, não, tem que ser algo relacionado à fisiologia, porque é uma coisa que eu amo, né? A fisiologia. A fisiologia está presente na preparação do fisiculturismo, no treinamento, na nutrição, na recuperação, no uso de substâncias ergogênicas. O pessoal bota ergogênicos todo no mesmo pacote, mas não são. Tudo que melhore a nossa produção de trabalho é um ergogênico. A própria suplementação, ela pode ser vista como ergogênica. E frisar, né, o que a gente estava conversando aqui. O conhecimento é muito importante para você ter os melhores resultados, para você trabalhar de forma correta e para que tenha benefícios e diminuição de riscos nos seus propósitos, né, em atingir os seus objetivos. Estudar é necessário, é fundamental. É por isso que eu estou deixando aqui os parabéns, doutor Adriano, pela proposta do canal de trazer informações, por não se render ao que muitas pessoas pregam como se fosse o certo, né? Não, eu quero ter polêmica, eu quero chamar a atenção, eu quero hypar, né? O pessoal fala na internet. Então deixo aqui também os parabéns e sigo à disposição, se você quiser comentar especificamente sobre a história do fisiculturismo aqui no Ceará, sobre uma preparação de fisiculturismo, qualquer área relacionada, a gente tá... Eu tenho certeza que a gente vai ter que ter um replay desse episódio aqui no sentido de abrir outro tema. Agora vamos falar como é que... Conta do livro, vamos fazer um resumo do livro, vamos fazer uma mesa redonda. Eu tenho em mente ainda que a gente precisa de reunir mais pessoas. Eu tenho conseguido trazer aqui grandes pessoas. Quem assiste aqui, quem ainda não assistiu, procura aqui embaixo no canal, porque tem vários vídeos super interessantes. Sempre tenho trazido muitas pessoas interessantíssimas.
Mas o que eu acho que no Ceará falta é a reunião, não vou dizer nem a união, a reunião entre essas pessoas. Fazer momentos em que pessoas tenham acesso a todos vocês de uma vez só. E eu vou planejar isso. Já vou planejar reunir vários deles para esses temas. A ideia não é polêmica, é a gente discutir no crescimento da saúde. Porque o canal é para saúde, o canal é para esporte, o canal é para trazer a verdade para vocês, né? Não estou aqui para agradar. A ideia é realmente trazer, por exemplo, um professor de fisiologia que traga conhecimentos, trazer um atleta que traga o conhecimento dele, que ele adquiriu com anos, trazer um outro atleta de uma outra modalidade que a maioria não pratica, porque hoje, por exemplo, a gente está com o episódio da Estefânia Rosa, que é uma grande campeã de kite. Saiu hoje o episódio. Muita gente nunca praticou kite, é muito característico do litoral e principalmente aqui do Nordeste. Então, mas é legal que ele saiba como funciona. Muita gente me escuta dizendo, olha, fisiologicamente acontece isso. Hoje vocês conheceram um doutor em fisiologia, né? Então é muito interessante isso, tá? Então se vocês quiserem comentar alguma coisa, quiserem escrever diretamente para o doutor, vou deixar aqui até o canal dele, hoje eu acerto, tá aqui, ó. Pronto, entra aí no Instagram dele, conversa, conhece, pergunta. Se vocês escreverem aqui embaixo nos comentários, também eu vou fazer chegar até ele a pergunta, tá? Fique à vontade. O que vocês quiserem de crítica, não esquece de se inscrever no canal, de dar o seu like, porque isso fomenta também que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? E eu vejo vocês no próximo episódio. Obrigado, tchau, tchau. Top, doutor.